Então, para falar de história, a primeira coisa é que não tem como ter história sozinha, né? Porque senão seria um monólogo e a história fica chata. Então, o que acontece? Depois que a gente começou a Remax Colina, e a gente estava atrás de uma história, né? A gente tinha que contar uma história. E não fazia sentido ficar contando a história minha, a história da Érica, né? Então, a gente tinha que construir uma história, fazer uma história, né? Então, eu acho que contar a história é legal, mas contar a história que você fez, que você ajudou a fazer, nossa, isso aí é mais legal ainda. Então a gente entrou e a gente entendeu que a gente precisava de uma história. E começamos a olhar para todas essas pessoas, todo mundo que chegava aqui, a gente ficava analisando se essa pessoa ia ser a história que a gente ia contar, como que isso ia acontecer. Então, eu vou aqui contar uma história de dois, né? Vim aqui para contar a história minha com o Leonardo Felipe, né? Antes disso, eu tinha a história com a Érica, que foi a pessoa que me deu 100% do apoio, tudo que eu precisava para iniciar o projeto mesmo, né? Mas uma vez que o projeto estava iniciado, a gente precisava da história, né? De um corretor de sucesso, de alguém que tinha entrado aqui com a gente e tinha conseguido fazer diferente mesmo, né? Usando o que a Remax ensina e usando também todo o conhecimento que a gente transmitia aqui no Método Colina, né? Comigo, né? Todas as percepções que a gente tinha de mercado e o que a gente já tinha feito e dado certo, né? De fato, né? Eu estou no mercado aí fazem 18 anos. Então, eu analisei, existiu muito fenômeno imobiliário que eu vi, encontrei muito padrões de comportamento, padrões das pessoas e, né, me carreguei com tudo isso para poder transferir, né? E aí eu tinha que tentar fazer uma história, né? E aí foi quando a gente começou a perceber que, por mais que a gente precisava de ter vários associados na empresa, a gente precisava de ter muita gente, né? Isso meio que estava uma busca meio insana até assim, né? No início da nossa franquia crescendo e a gente meio insanamente procurando ter 20 pessoas dentro da agência e até porque tinha que encher aquela agência gigante que a gente alugou, né? Quando a gente começou tinha que colocar, então nós ficava procurando muita gente. Só que isso estava tirando aquele foco de quem é a pessoa, quem que é a pessoa que vai começar, né? Essa história vitoriosa do Grupo Colina, né? Quem que é a pessoa que vai trazer isso? E aí, o primeiro passo foi começar a ir para qualidade, né? Então, sair da quantidade, vamos para a qualidade, vamos começar a entender quem que é a pessoa certa. E a gente começou a dar muita atenção para as pessoas que começaram a aparecer, eu comecei a pedir que essa única pessoa aparecesse, e aí foi quando, dentro de tudo que a gente tinha que não estava fazendo sentido, apareceu uma pessoa, que foi o Leonardo Felipe. E aí, quando o Leonardo Felipe apareceu, né? É óbvio que quando encontrei ele, conversei, a gente não sabia se ele era essa pessoa que a gente estava procurando, mas a gente tinha clareza que ele estava bem determinado e que possivelmente ele poderia se tornar quem ele quisesse, né? Isso estava muito claro não desde a primeira vez que eu conversei com ele, mas da primeira vez que eu conheci ele. Ele trabalhava numa outra imobiliária e eu conheci ele lá dentro, dava para olhar para ele e entender que existia muita determinação aí, né? E foi aí que no final do ano de 2017 eu entendi que o ano de 2018 eu ia focar em fazer uma pessoa chegar num lugar que ela não estava, sair do ponto A e ir para o ponto B, e essa pessoa ia ter que começar a ser notada, ela ia ter que começar a ser percebida por um movimento, por uma massa que já existia, que é a família Remax. E eu percebi que se eu conseguisse fazer uma pessoa que do zero, sem resultado, fizesse esse caminho, essa história ia transformar tudo o que eu precisava para acontecer, para transformar a história, né, da Remax Colina e do que hoje é o Grupo Colina. E aí, olhando para o Léo, a gente criou esse foco, né? Então eu deixei de ser uma luz brilhando em todo mundo e fui ser um raio laser. E até porque todo mundo que estava naquela época, eu não conseguia ensinar essas pessoas a fazer o que elas tinham que fazer no mercado imobiliário, porque eu não tinha um exemplo, e eu, como exemplo, não fechava a conta, porque eu era broker, como que o broker não vende, ele fica dando exemplo de corretor, e precisava de alguém, e aí aconteceu isso. Então, esse é o começo, porque toda história tem um começo e a galera tem que entender, né? E essa história foi muito louca, porque aí o Leonardo, ele começou a se comportar como um paciente que pagava muito caro para ter uma consulta comigo, para ter um papo comigo. Então, só que ele não pagava muito caro. Ele, basicamente, né, não cobra as mentorias aqui, nem sessão nenhuma para todo mundo que está dentro do Grupo Colina, né? Isso está dentro da taxa associativa da empresa.
Mas assim, o Leonardo ele começou a ter muita atenção, ele começou a realmente ter muita atenção. Tudo ele tinha muita atenção e tudo ele tentava colocar em prática o mais rápido possível. Isso também era o outro detalhe, né? Tudo o que ele descobria ontem, ele tinha uma emergência de pôr em prática daqui 10 minutos, porque ele já entendia que fazia 5, 10 anos que ele não estava fazendo isso. Então eu percebi que ele era uma pessoa que não tinha dificuldade de se comprometer com a própria mudança e de principalmente ser o maior algoz dele mesmo, né? Ele teve facilidade em, né, se autogovernar, né, se autoditar, entender o dia a dia e começar a fazer. E assim, é uma pessoa que confia muito e é por isso que ele é muito confiante. É por isso, ele gera confiança que vem de dentro dele. Então ele nunca teve dúvida do que a gente propôs para ele, do que a gente falava do plano de carreira dele, ele nunca teve dúvida e ele até fala até hoje, né? Tenha fé que eu tenho um plano. Então assim, eu tinha um plano para ele e ele teve fé. E depois ele teve um plano para mim. E eu também coloquei fé no plano dele, é por isso que a gente está junto hoje. Então isso foi muito importante. E aí o Leonardo Felipe veio e com ele a gente alcançou um lugar dentro da Remax no Brasil que a gente nunca tinha alcançado, que era colocar alguém lá em cima do palco, alguém recebendo uma medalha. Olá! Olha o Leozinho! Muito obrigado! Fatos, né, provados que existe chances de fazer isso, né, por mais de 3 vezes já lá em cima do palco, né, subindo e subindo cada vez mais. E quando isso aconteceu, a gente começou a perceber que a gente poderia replicar esse modelo. Então, caramba, se a gente ajudou o Leonardo, vamos ajudar outras pessoas. E aí foi onde a gente foi o que já era o foco da Remax Colina, que é a formação do zero. Então o Leonardo ele já era corretor de imóveis, mas ele não tinha resultado e tinha acabado de virar corretor. Mas quando você pega a pessoa que não é corretora de imóveis, não tem o Cresce, pô, espetacular, né? Você tem a chance de pegar ela e fazer ela ser um trainee e aprendendo passo a passo e ela virar exatamente o que ela precisa ser para alcançar os resultados. Então com o Leonardo a gente começou a conseguir fazer todo esse trabalho de formação do zero de várias pessoas. E a gente começou a perceber pessoas que como trainees, aprendendo muito, começaram a rentabilizar, começaram a monetizar como trainee, começaram a ganhar dinheiro e a gente percebeu que a gente tinha realmente montado, né, um mecanismo educacional baseado no método Remax, né, e usando o método Remax, mas que faziam as pessoas funcionar. Que eu sempre falo, né, a Remax é um carrão, é uma Ferrari, mas se você não tiver coragem de sentar lá, dar a partida, tocar o pé no acelerador, entrar na curva 200 por hora, não adianta você ter esse carro. Então hoje eu vejo o método Colina, né, o nosso grupo Colina, eu vejo que a gente tem, né, uma forma de ensinar o propósito, ensinar a intenção, ensinar a vontade, ensinar a sentir a inspiração para que você possa ter a coragem necessária e fazer o que você tem que fazer todo dia, para que tudo faça sentido. O método Remax, o mercado imobiliário. Então eu sempre percebi que o gargalo de qualquer organização, qualquer empresa, e o gargalo também de qualquer pessoa, é ela mesma. Então as pessoas é o que tem de mais difícil, o que tem de mais delicado. E olhando para isso, eu nunca fiquei muito preocupado se uma pessoa ia conseguir conversar ou não, se a pessoa ia conseguir passar uma escritura, fazer um procedimento técnico, né? Eu sempre me preocupei se a pessoa ia ter vontade para fazer aquilo, se ela ia ter engajamento, entendeu? Se ela ia ter, né, um motivo para ela fazer uma ação, né, a famosa motivação. Eu sempre ficava preocupado nisso, né? Então eu sempre percebi que na essência do que eu vim fazer aqui no mercado imobiliário é conseguir fortalecer o piloto, o motorista, né? Então quando eu percebi que isso funcionou e que isso deu certo, eu entendi que eu conseguiria fazer qualquer pessoa ir do zero aonde ela quiser ir, né? Focando exatamente nas capacidades psicológicas, focando no fortalecimento da força interior que faz você conseguir materializar e realizar aqui, né? E o Leonardo, ele foi o primeiro resultado assim que eu consegui realmente olhar, abraço ele, que é pegar na mão e falo, meu Deus, esse cara aqui existe, ele não para mais. Cada dia que você olha para ele está mudando alguma outra coisa. Agora ele está treinando para virar surfista, está emagrecendo, então, brincadeira. Mas o cara está se desenvolvendo e ele não para de se desenvolver em vários fatores. E isso é incrível. E o nosso grupo pegou essa concepção
desse desenvolvimento humano, dessa capacidade de evoluir, né? Se apoiando nos outros, se apoiando no que o outro está conseguindo, sabe? Nos motivos, nas ações, e a gente vê essa energia crescendo, né? A colina aqui em Jaguariúna é um lugar lindo, que tem um pôr do sol fantástico, né? E quando a gente trouxe esse nome para um projeto que eu tive antes da Remax, aí, quem é curioso procura, Colina Borges. O que a gente queria era trazer a perfeição do sol, né? Do pôr do sol, assim. A gente falava, meu Deus, admiradores do pôr do sol. O que é esse espetáculo? O que é esse quadro? O que é essa coisa maravilhosa que acontece todo final do dia aqui na colina, né? E no mercado imobiliário eu vejo que essa luz, essa energia que tem lá nesse pôr do sol é o que tem dentro de cada ser humano. E a gente está aqui para fazer o sol, o seu sol aí dentro raiar todo dia. Se pôr, raiar, se pôr, nascer, se pôr e todo dia fazer o mesmo movimento. E é por isso que o nosso grupo é fortalecido aí pela colina, né, e por todos esses elementos naturais aí que as pessoas podem perceber que está na essência do nosso grupo. Então, venha conhecer o nosso grupo, vem se formar com a gente, vem saber como que a gente faz isso com as pessoas, vem entender qual é o sentimento que a gente tem aqui, qual que é o carinho que a gente despeja e como que a gente consegue, de forma prática e objetiva, né, fazer você realizar o que você tem que realizar na sua vida todo dia. É isso aí, estamos conectados.